Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power Apps e nessa aula a gente vai continuar a nossa série de criação de aplicativo de restaurante com Power Apps. Então essa é a nossa terceira aula da série. Se você não tiver acompanhado as outras aulas, definitivamente volta aqui no canal, assiste a primeira e a segunda aula porque elas são muito importantes para a gente continuar. Bom, vamos lá para a aula de hoje. Nessa aula a gente vai justamente conseguir continuar a criação das próximas telas aqui do nosso aplicativo. Da próxima tela, na verdade, a última que falta aqui. E para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim se diz para a gente que é um conteúdo que você gostou aqui no canal. E as chances são que se você deixar o like, o YouTube vai ver que esse vídeo é maneiro e vai entregar ele para mais pessoas. Então me ajuda deixando o like aqui no vídeo. Lembra que aqui na descrição a gente está deixando um resumo passo a passo em PDF aqui ao longo dessa série, para você poder baixar e consultar sempre que precisar. E sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje. Show de bola! Estou aqui então dentro do Power Apps. E aí lembrando como é que você faz para fazer o login, entra lá no site do powerapps.microsoft.com. Você vai fazer o login lá com a sua conta. E aí a gente vai vir aqui nessa opção de aplicativos para ver os aplicativos que a gente tem criados. O aplicativo que a gente vai usar é esse cara aqui, ó, aplicativo restaurante. Então, eu vou clicar nele. Na verdade, eu não vou clicar nele. Se eu clicar nele, é como se eu estivesse meio que querendo abrir ele, só que ele ainda não está pronto. Então, a gente tem que continuar editando ele. Então, como é que eu faço? Clico aqui nos três pontinhos e venho aqui em editar, que aí sim a gente vai para o estúdio de edição aqui do nosso Power Apps. Show! Abriu aqui o aplicativo, vou clicar em ignorar. E aí, lembrando o que a gente já tem até o momento. Vou até dar play aqui em cima, só para a gente relembrar rapidinho. Bom, até o momento a gente tem a nossa capa. A gente tem esse cara aqui, que é o botão de cadastrar novo pedido, esse botão de visualizar pedidos, só que os botões ainda não fazem nada. A gente só colocou aquele efeitozinho inicial para quando eu clicar ele mudar de cor e tal, mas a gente tem que criar as outras telas e conseguir vincular o botão para navegar para as próximas telas. A segunda tela a gente já criou, só lembrando que rapidinho, ó, voltando aqui para nossa segunda página, que é a tabela de cadastro de pedidos. E aqui a gente já conseguiu colocar aquela tela para a pessoa poder inserir o pedido dela. Então, colocar o tipo do pedido, descrição, número da mesa, endereço, assim por diante. E o botãozinho de enviar, que já está funcionando bonitinho. E aí, o que está funcionando também, além do botão de enviar, é esse botãozinho de X, para ele voltar lá para a aba do menu. Então, agora o que falta? A gente já tem a nossa capa, a gente já tem a nossa página de cadastrar novo pedido, falta a nossa página de visualizar os pedidos que a gente já tem. E é exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula. E, obviamente, vincular esses dois botões às outras páginas para poder fazer a navegação pelo aplicativo. Show de bola! Vamos lá, então. O que a gente vai fazer? Primeiro, criar uma página nova. Então, eu vou vir aqui em nova tela e vou vir aqui em criar uma tela nova em branco. Essa nova tela em branco, já vou renomear ela, vou clicar aqui nos três pontinhos, renomear, vou chamar aqui de visualização ou então resumo pedidos. Resumo pedidos, beleza. E aqui o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom, só para a gente conseguir enxergar melhor. Agora a gente vai querer colocar um layout, só para a gente conseguir enxergar as informações de forma um pouquinho mais, com um design mais bonito. E o layout que eu vou querer colocar aqui vai ser o mesmo layout de fundo que a gente colocou na página 2. Não sei se você lembra, mas na página 2 a gente tinha pego esse contorno aqui do nosso aplicativo que a gente fez lá no PowerPoint. E aí lembra que está nos arquivos aqui da aula. Mas como a gente já tinha colocado esse plano de fundo lá para a nossa página 2, a gente já pode reaproveitar ele para a nossa página 3, que é a página de resumo pedidos. Como é que eu faço para reaproveitar? Eu vou lá na aba de resumo de pedidos, e aí aqui do lado a gente vai ter a opçãozinha de mídias, ó, onde tem esse íconezinho de filme com música. Tem aqui as imagens ou os arquivos que a gente já importou aqui, que a gente já carregou para dentro do nosso Power Apps. Tem o fundo do aplicativo, que é a nossa capa, tem o fundo da página 2, que eu vou reaproveitar agora para a página 3. Então, eu só vou clicar nela, e ele vai colocar aqui essa imagem dentro da nossa página 3, e eu vou redimensionar só para caber exatamente no tamanho da página que eu quero. Show! Coloca aqui bem, exatamente o tamanho inteiro, só para não ficar sobrando espaço nenhum. E aí vou colocar aqui em cima também, só para ficar perfeito. Show de bola! Agora tá maravilha. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que colocar uma página onde a gente consiga visualizar os pedidos. Então a gente vai ter que colocar alguma espécie de tabela onde vão aparecer os pedidos que já foram inseridos. Lembrando, onde que a gente está cadastrando os pedidos? Todos os pedidos que a gente está cadastrando lá na página 2, ó, como é que faz para voltar para a página 2? Venho aqui nesse campozinho chamado de modo exibição de árvore, volto aqui para a página de cadastro de pedidos, e aqui tudo que a gente cadastra nessa página de cadastro de pedidos está indo para onde? Não está indo para uma planilha Excel, não está indo para uma planilha específica, está indo lá para o nosso SharePoint que a gente criou na última aula. Então, lembrando, o que a gente tem que fazer?
entrar lá na sua conta do SharePoint, abrir aqui o SharePoint que você criou, né, aquele sitezinho, portal que você criou, que no meu caso eu chamei de Power Apps YouTube, e aí clicando nele, ele vai ter essa opçãozinha aqui, ó, a lista que a gente criou dentro do SharePoint, que a gente chamou de lista de pedidos. E aqui já estão os 2 pedidos que eu fiz lá pelo aplicativo. Tá lá, primeiro tipo de pedido é para delivery, que é um risoto de fungo, e aí lembrando que tem aquelas 2 opções, ou se é para mesa física no restaurante, ou se é para um endereço específico. Então, já coloquei aqui um que é delivery, com preço aqui no final, outro que é na mesa, e assim por diante. Então, beleza. Então, tudo que a gente está cadastrando está indo aqui para essa lista. Então, a gente já tem o primeiro caminho, que é do aplicativo para a lista. Agora, a gente meio que tem que ter o contrário. A gente tem que ter algum lugar dentro do aplicativo que consiga exibir as informações que estão aqui dentro dessa nossa lista do SharePoint. Isso vai ser tranquilo. Vamos lá. Vou voltar aqui no Power Apps, lá na terceira página de resumo de pedidos, e aí, para a gente inserir uma, entre aspas, uma tabela, né, que vai aparecer justamente os nossos pedidos da lista, a gente vem aqui em inserir, e lá no cantinho direito, na setinha para baixo, a gente vai inserir o quê? A gente vai inserir o que a gente chama de uma galeria. Então, essa galeria nada mais vai ser do que como se fosse uma galeria, né? Como se fosse uma tabela ali com as informações que a gente tem na nossa lista. Então, eu vou clicar aqui em galeria, e vai ser uma galeria vertical. Quero que ele exiba uma linha, ou seja, uma opção assim em formato de lista aqui para as nossas informações de pedido. Então, eu vou clicar aqui em galeria vertical, ele vai dar uma carregada e vai colocar os valores ali para a gente. Os valores não, a gente vai colocar a galeria primeiro. Só que essa galeria, olha só, ele ainda não tem nada. Tá vendo que tá escrito esse lorem y não sei o quê? Que é tipo um textinho padrão em latim, para quando não tem texto nenhum. Isso é porque a gente ainda não vinculou aquela nossa lista para aparecer aqui dentro. Por enquanto tá só aparecendo alguma coisa qualquer. Beleza. Só que a partir do momento que você clica dentro da sua galeria, olha só, aqui do lado, ele te mostra uma fonte de dados que você pode vincular a essa sua galeria. No caso, eu quero vincular aquela lista de pedidos que a gente tem no SharePoint. Então, ele já apareceu aqui pra gente. Por que está aparecendo essa lista de pedidos? Porque na aula passada, a gente veio aqui no cantinho esquerdo, nessa opção de dados, e a gente vinculou uma fonte de dados que era essa do SharePoint, da lista de pedidos. Então, ela vai aparecer aqui. Se você tivesse outras fontes de dados, elas iam aparecer aqui também. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a lista de pedidos. Coloquei. Vamos lá. O que vai acontecer agora? Vamos começar a entender. Nesse momento, ele só mostrou 2 linhas pra gente. Uma linha escrita Delivery e a outra linha escrito Mesa. E nessa hora você fala, Elon, mas o que aconteceu aqui? Ele não está mostrando tudo, ele está mostrando só Delivery, só Mesa. Eu quero ver tudo. E aí que está só o primeiro ponto que a gente vai começando a trabalhar aqui ao longo dessa aula, que é o seguinte. Bom, a primeira coisa que ele faz aqui pra gente é mostrar o primeiro campo que existe naquela lista, a primeira coluna da lista. Qual que é a primeira coluna? É o tipo do pedido, se é Delivery ou se é Mesa. Então, esse campo, Delivery ou Mesa, é a única coisa que ele está exibindo, ele não está exibindo mais nada. Então, vai caber a gente conseguir falar para ele que eu também quero ver as outras informações aqui nessas listas aqui, nessa galeria. Eu vou falar para ele que eu quero ver a descrição do pedido, o número da mesa e assim por diante. Show! Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos dar uma leve melhorada aqui primeiro no nosso layout e a gente vai ajustando aqui para conseguir deixar ainda melhor. Então agora outra edição que a gente pode querer fazer, por exemplo, Alon, eu quero tirar então essas imagens, já que essas imagens não vão servir para mim. O que você pode fazer? Você vai ter que editar, você vai ter que clicar na imagem do primeiro item. Não adianta clicar no segundo, porque lembra que o padrão é sempre no primeiro. Então o que você vai fazer? Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Quando você clica nessa imagem, aparece aqui do lado direito essa janelinha para a gente fazer uma edição na imagem. Ó, edição na imagem, abrir essa janela. E aqui embaixo vai aparecer a opção se eu quero deixar essa imagem visível ou não. Eu vou deixar essa imagem invisível. Então, eu vou clicar aqui ó, em desmarcar. Perfeito. Já sumiu ali a imagem. Alô, por que você não simplesmente deletou a imagem? Porque se eu deletar a imagem, ele vai acabar dando erro. Quer ver? Olha só. Se eu voltar aqui na opção de visível, ó, voltei na opção de visível, cliquei na primeira imagem e dei um delete. Ele vai acabar dando um erro generalizado aqui. Então, mais fácil. Ó, vamos lá. Dá um Ctrl Z, clica aqui na imagem, volta aqui nessas opções de imagem, visível, desmarca a opção e tá lá bonitinho pra gente. Show! Então, o que a gente vai querer fazer? Vamos lá. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui que é o seguinte, ó. Aqui, se eu der play no aplicativo, a ideia é, a gente obviamente ainda tá montando, tá bem no zero aqui dessa página. A gente já tem Delivery e Mesa. Show! E aí tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é a gente usar esse botãozinho aqui, que tá aparecendo do lado direito, para ser uma espécie de botão para abrir uma página com os detalhes desse pedido em específico que eu estou clicando. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no outro aplicativo, deixa eu voltar aqui no Power Apps, vou abrir um outro aplicativo aqui rapidinho e já volto para te mostrar.
Beleza, abri aqui então outro aplicativo que eu construí com vocês em outros vídeos aqui no nosso canal sobre Power Apps. Esse aplicativo era um aplicativo de ordens de serviço, de pedidos de manutenção de equipamentos, coisas do tipo, de suporte de TI interno da empresa. E aqui como é que funcionava? A gente tinha basicamente uma lista parecida, ou seja, uma galeria com um resumo das opções que foram preenchidas no aplicativo, só que aqui ele não mostra tudo, ele mostra, por exemplo, a cidade, ele mostra o resumo do problema, ele mostra o nome da pessoa. Só que se a gente quiser ver em mais detalhes, aí tem esse botãozinho aqui do lado direito, que ele vai abrir o resumo com tudo, com a cidade, com a data do pedido, descrição do problema, responsável, setor, qual é a urgência e assim por diante. Então essa é a primeira opção, a gente deixar só um resumo aqui na nossa galeria e clicar no botãozinho, na setinha para a direita, para a gente conseguir abrir uma janela com a descrição completa daquele item ali. Essa é a primeira opção. A segunda opção que a gente tem é a gente simplesmente mostrar tudo que a gente quer dentro de cada item. Alan, qual que é melhor? Cara, vai depender do que você quer fazer. Então, nesse caso, lembrando o objetivo aqui do nosso aplicativo. O objetivo do nosso aplicativo é o garçom, por exemplo, conseguir marcar ali exatamente qual foi o pedido daquela mesa, ou o pedido do delivery, que ele atendeu por telefone, por exemplo, e o pessoal da cozinha já conseguir visualizar muito fácil ali, para já conseguir ver exatamente qual que é o pedido, para onde é, para qual mesa, não sei o que, e já conseguir ter ali as informações de forma simples. Então a ideia é que tenha tudo mostrando aqui em cada um dos itens, ao invés de a gente ter que clicar no botão para abrir e tal, porque imagina a loucura ali na cozinha, a ideia é que tenha as informações muito fácil ali direto. Então nesse caso, já que a gente não quer ter o trabalho de ficar clicando para abrindo as informações uma por uma, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar esses botõezinhos aqui, ó. Então eu vou voltar aqui na parte de edição, ok? Vou clicar aqui nessa setinha e eu vou deletar ela, que aí vai ficar só as informações da galeria ali. Show! Como que a gente vai fazer aqui então? Vamos lá. Primeira coisa, lembra, a gente vai ter 4 informações essenciais ali, se eu não me engano. Ó. Tipo do pedido, descrição, e aí número da mesa ou endereço, nunca vai ter os dois, né? Ou vai ter o número da mesa ou vai ter o endereço, porque se for delivery vai ter o endereço, se for mesa vai ter o número da mesa. Então, as 4 informações que a gente vai ter vão ser tipo do pedido, descrição do problema, descrição do pedido, número da mesa ou endereço e o preço. Então, vão ser 4 informações que a gente vai precisar colocar ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e aí a gente vai posicionar as nossas 4 informações aqui dentro da nossa galeria. Então, vou pegar aqui o delivery e eu vou jogar esse tipo do pedido aqui para o canto superior esquerdo. E aí, só uns detalhes que eu vou mexer aqui na parte de formatação. Ó, deixa eu tirar aqui esse verificador de aplicativo, abrir essa janelinha de tela. E aí, eu só vou, por exemplo, fazer algumas edições aqui em termos de formatação. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Delivery. Aqui do lado direito, eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver em semi-negrito, se ficar bacana aqui. Show! Semi-negrito, só para dar um destaque ali para aquela informação. O que mais? Uma coisa interessante da gente colocar é, já que a gente vai colocar 4 informações, vai ter delivery, vai ter... Vou até dar um spoiler do gabaritozinho aqui para vocês. Mas vai ter o tipo, vai ter a descrição do pedido, vai ter a mesa e assim por diante. A gente pode colocar, ó, só para dar um spoiler bem rápido, a gente pode colocar esses ícones aqui do lado de cada uma das informações, só para destacar o que é aquela informação que está sendo mostrada. Então, vamos lá. Esse tipo do pedido, mesa ou delivery, vamos vir aqui na guia inserir e escolher um ícone para ela. Então deixa eu escolher um ícone aqui, ó. Deixa eu colocar, pode ser um ícone de alguma coisa que remeta, alguma coisa de pedido, alguma coisa do tipo, ó. Deixa eu pensar aqui, ó. Pode ser essa de postagem, inclusive aqui está no gabarito, mas foi a única que eu consegui achar um pouquinho mais parecido. Beleza. Esse é um detalhe que é o seguinte, ó, a gente vai querer diminuir um pouquinho o tamanho para colocar do lado do texto. Só que como eu quero diminuir o tamanho, a ideia é que você não mexa, ó, manualmente assim. Se você mexer manualmente, você pode acabar deixando... nesse caso até da imagem, do ícone, ele nem distorce não, mas às vezes quando você tem uma imagem, ele acaba distorcendo a imagem. Você puxa para baixo, ele coloca a imagem distorcida verticalmente. Se você puxa para a direita ou para o lado, ele acaba deixando a imagem distorcida horizontalmente. Então, para você garantir que ele não vai distorcer, você pode sempre segurar o Shift e aí sim aumentar ou diminuir. E aí olha só, ele sempre mantém a proporção para garantir que você não vai estragar a proporção, não vai deixar esticado para baixo, nem para o lado, nem coisa do tipo. Show! Vamos colocar aqui em cima. E esse é um detalhe importante aqui, que é o seguinte, ó, deixa eu colocar de novo, porque a ideia é que quando a gente coloque no primeiro item, ele já coloque para todos. Então, a ideia é, você vai clicar no primeiro item, cliquei no primeiro item,
Eu vou vir aqui na guia inserir, ícones, vou voltar lá naquela opção que a gente colocou. Cadê? Ó, botãozinho, deixa eu procurar aqui por aquele ícone. Cara, essa opção de procurar ícone dá pra ficar 10 horas fazendo isso. Ó, vamos lá, deixa eu procurar aqui, postar, ó, achei, postar. Beleza, coloquei. Então, olha só, agora a diferença. Quando eu coloquei o ícone e eu estava clicado no primeiro item da galeria, ele colocou em todos. Porque lembra, tudo que eu faço no primeiro item da galeria, a ideia é que ele padronize para todo mundo. Então agora já apareceu para todo mundo. Inclusive, se eu mexer na posição aqui do primeiro, ele mexe para todo mundo. Show? Então vou segurar o Shift, diminuir aqui o tamanho e eu vou colocar aqui do lado do tipo do pedido. Beleza, tá aqui bonitinho pra gente. Próxima coisa que a gente tem que colocar, a gente tem que conseguir mostrar a descrição do pedido. Então tá aqui, ó, a segunda coluna da nossa lista do SharePoint, que é a descrição do pedido. Como que a gente vai fazer isso? Bem tranquilo, olha só. Esse campozinho aqui do delivery, o que ele é? Ele nada mais é do que uma caixa de texto, né, um rótulo que a gente tem aqui dentro do nosso Power Apps, e aqui ele mostra pra gente qual que é a fórmula para conseguir mostrar exatamente o que a gente quer. Ele fala aqui, ó, é this item, ponto, o que é aquela informação. Se é o tipo do pedido, ó, tipo do pedido, ou se é descrição do pedido, ou se é número da mesa, ou se é endereço, e assim por diante. Então é bem tranquilo. É só a gente copiar e colar esse texto aqui e a gente trocar de tipo do pedido para descrição do pedido, para preço, coisa do tipo. Então eu vou clicar aqui no Delivery, vou até diminuir aqui um pouquinho o espaço, só para não perder muito espaço aqui. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar agora aqui embaixo o nosso segundo texto. Esse nosso segundo texto, eu quero que ele mostre a descrição do pedido. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar aqui de tipo do pedido para descrição do pedido. Agora, só um ponto que, só para a gente comentar aqui, repare que ele deu até uma complicada. Ao invés de botar só tipo do pedido, ele botou tipo do pedido, entre aspas, simples, ponto velho. Cara, nem precisa disso, ó. Vamos apagar isso aqui tudo. Vou deixar só esse this item, que ele colocou aqui, e eu vou colocar ponto. O nome da coluna era descrição pedido, se eu não me engano. Então, eu vou começar a escrever aqui, ó, descrição pedido. Quando eu começar a escrever, já vai colocar ali pra gente bonitinho aquela opção. Show! Ele já colocou as aspas simples, bonitinho, não precisou aqui de ponto velho nem nada do tipo, e já tá aqui aparecendo pra gente. Tá lá, risoto, só que a gente vai ter que aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, só para aparecer ele bonitinho. Ó, risoto fungo, sopa de legumes. Vou só aumentar aqui, só para caber direitinho. Show! Então, colocamos a nossa segunda informação. Deixa eu só chegar esse primeiro ícone um pouquinho para a esquerda, só para não ficar muito grudado aqui no texto. Vamos colocar um segundo ícone aqui do lado da comida. Ó. Então, eu vou vir aqui na guia Inserir, ícones. Vamos procurar algum ícone de comida, ou de talher, por exemplo. Deixa eu procurar aqui. Ó, vai. Cadê? Achei. Íconezinho aqui de comida, que é o que ele tem, que é a opção do talherzinho. Então, eu vou colocar aqui o símbolozinho de comida. Ah, lembra, para a gente conseguir fazer isso para todos, primeiro, deixa eu apagar aqui esse ícone, vou clicar na primeira lista, primeiro item da lista, vir aqui na opção de ícones, procurar aqui pelo ícone de comida, ó, cadê? Ícone de comida, colocar, perfeito, que ele já coloca para todo mundo. Para a gente ajustar o tamanho, Shift e ajeita o tamanho, coloca ali do lado da descrição bonitinho. Show! E aí, só para não ficar todos os ícones da mesma cor, só para não ficar um negócio muito monocromático aqui, só para a gente conseguir diferenciar as informações, eu vou trocar a cor desse ícone. Então, vou clicar aqui no ícone, vou procurar aqui embaixo, ó, por essa opçãozinha de cor, dessa fonte aqui, ó. E aí, vou colocar, por exemplo, deixa eu colocar, sei lá, esse amarelo aqui, esse laranja, na verdade. Show, beleza, só para dar uma diferenciada. Outras duas coisas que faltam. Falta a localização para onde vai o pedido, que é ou o endereço ou o número da mesa no restaurante. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui do lado, no canto superior direito. E aí, eu vou colocar aqui em cima, ó, this item, ponto. Aí só vai ter um detalhe que é o seguinte, ó. Eu não posso colocar só o número da mesa ou só o endereço, porque pode ser uma das duas coisas. Pode ser o número da mesa, como também pode ser o endereço. Então, eu não quero colocar dois campos separados, porque às vezes o número da mesa vai estar em branco, porque é um delivery. Às vezes o endereço vai estar em branco, porque é na mesa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um único campo que, se for delivery, ele vai colocar bonitinho para mim qual que é o endereço. Se for na mesa, ele vai colocar o número da mesa. Então, exatamente no mesmo campo, ele vai colocar ou o endereço ou o número da mesa. Como que a gente vai fazer isso?
Bom, e aí até na primeira vez que eu fui fazer isso aqui, na verdade, eu nem parei para pesquisar muito como é que faria. Eu tentei pensar em outras coisas que eu já tinha usado, de fórmulas, por exemplo, no Excel, no Power BI, enfim, de algum conhecimento que eu já tinha aí de outros lugares para conseguir meio que tentar fazer um paralelo. Até porque o Power Apps é da própria Microsoft. Então, outras coisas que a gente tenha feito em outras ferramentas da Microsoft podem ajudar a gente. E aí eu cheguei no seguinte, dá para a gente verificar de forma relativamente tranquila o seguinte, dá para a gente verificar se o número da mesa estiver vazio, quer dizer que vai ser o endereço. Ou seja, se o número da mesa estiver em branco, quer dizer que é um delivery, então eu tenho que colocar o endereço. Agora, caso contrário, ou seja, se o número da mesa estiver preenchido, eu quero colocar o número da mesa. Show de bola, simples assim. Então vamos voltar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de colocar direto, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer this item ponto, número da mesa. Ó, vou escrever aqui, mesa. E puxar aquela coluna número da mesa. Só que não adianta só o número da mesa, porque o primeiro vai ficar em branco, o segundo vai ficar mesa 3. Por quê? Porque aí aqui, olha só, o segundo tem a mesa 3, o primeiro está em branco. Então ele vai ficar assim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condição. Então, logo no início, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o início dessa barra de fórmulas e eu vou colocar uma função if, que é a nossa função condicional que também tem aqui dentro do Power Apps. O que eu quero fazer? Eu quero colocar o seguinte. Eu quero colocar, por exemplo, se o número da mesa está em branco, eu quero colocar o endereço. Caso contrário, eu quero colocar o número da mesa. Ou seja, se o número da mesa estiver preenchido, eu quero colocar o número da mesa. Então, eu vou colocar aqui, se this item, ou seja, eu quero ver o item do número da mesa. This item, ponto, número da mesa. Se isso aqui estiver em branco, como é que eu falo que isso aqui tem que estar, que eu quero verificar se isso aqui está em branco? Aqui, eu testei o igual a vazio, que é normalmente como que a gente faria, mas não deu certo. Então, eu testei de outra forma, que é uma função chamada isBlank, que verifica se está em branco ou não. Então, aqui, logo antes de falar quem que eu quero verificar se está vazio, vamos apagar aqui só para simplificar um pouquinho, ó, vamos lá. Vamos fazer do zero só para não ficar muita informação ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui a função if. E na função if, eu quero verificar se o número da mesa está em branco. Então, a fórmula que verifica se está em branco ou não é a fórmula isBlank. isBlank. Show de bola. Quem que eu quero verificar se está em branco ou não? O campo número da mesa. Então, vou colocar aqui this item, ponto, número da mesa. Cadê? Vou escrever aqui, mesa, ó, número da mesa. Pronto. E fecha parênteses. Então, por enquanto, o que eu fiz? Eu estou verificando se esse item aqui do número da mesa, o campo do número da mesa, está vazio ou está preenchido. Alon, por que você botou o this item? Porque lembra que para todos os campos ele botou o this item. Show? Então, estou seguindo aqui o padrão. Show de bola. Então, só verifiquei se está em branco ou não. Vírgula. Então, essa função isBlank vai dar para a gente o resultado que é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, o resultado dessa função aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que o número da mesa está em branco. Se o número da mesa está em branco, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar, dentro desse item, o endereço. Então, eu vou colocar aqui, ó, this item, ponto, cadê, ó? Endereço. Ah, não é vírgula, tá? É ponto e vírgula, porque a gente está usando o Power Apps em português. Ponto e vírgula. This item, ponto, endereço. Show de bola. Vírgula não, ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se o número da mesa não estiver vazio, quer dizer o quê? Quer dizer que o número da mesa está preenchido. Se o número da mesa está preenchido, eu quero mostrar o número da mesa. Então, eu vou colocar aqui this item, ponto, número da mesa. Fecha parênteses. Então, recapitulando aqui de forma simples. Se o número da mesa estiver em branco, mostra o endereço. Caso contrário, se a mesa estiver preenchida, mostra a mesa. Show de bola. E olha só o que ele botou, bonitinho. Na primeira ele botou o endereço, Avenida Atlântica 404. Na segunda ele colocou o número da mesa. Aí só um detalhezinho que eu pensei aqui na hora que eu estava fazendo, que é o seguinte. Primeiro, duas coisas, tá? Na verdade, vamos até aumentar um pouquinho essa caixa de texto aqui em cima, só para caso o endereço seja um pouquinho maior, a gente tem um espaço aqui embaixo para ele continuar, porque senão ele vai ficar limitado e a gente não vai conseguir ver as informações. Então, só aumentei aqui um pouquinho. Segunda coisa, quando aparecer aqui, por exemplo, quando for a mesa, eu não quero que apareça escrito 3, 2. Eu quero que apareça escrito mesa 1, mesa 5, mesa 3, para ser bem claro aqui o que a gente quer dizer no nosso aplicativo, porque só o número 3, né, não é muito claro aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu só quero escrever mesa 3, mesa 5, mesa 2. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui no primeiro item, e aí nesse primeiro item, onde que eu estou falando para ele
quando que eu estou exibindo o número da mesa? Nesse último campo aqui, ó, eu estou pedindo para ele exibir o número da mesa. Show! Só que antes de pedir para ele exibir o número da mesa, eu vou colocar a palavra mesa escrito também. Então, eu vou colocar a palavra mesa junto com o número da mesa. Como que eu faço isso? Antes do número da mesa, ou seja, entre o ponto e vírgula e essa funçãozinha aqui do número da mesa, eu vou colocar aqui, entre aspas, duplas, mesa, espaço e fecha aspas. Então, mesa, espaço, fecha aspas. E como é que eu faço para juntar com a parte do número da mesa? É só colocar o e-comercial. E olha só agora a diferença que ficou. Ficou lá, Avenida Atlântica 404, aqui embaixo, mesa 3. Perfeito, funcionando bonitinho aqui pra gente. O que eu quero fazer agora? Colocar mais um íconezinho aqui do lado de localização, por exemplo. Então, vamos procurar aqui, ó. Primeiro, lembra, na hora de colocar o ícone, clica no primeiro item da lista, guia inserir, ícones. Vamos procurar aqui pelo ícone, algum ícone que remeta a local, localização, coisa do tipo. Cadê? Eu tinha visto algum, ó, tem esse local e tem esse localizador. Pode ser o localizador que eu acho ele mais bonitinho. Localizador, vou segurar o Shift, diminuir aqui um pouquinho o tamanho, vou colocar ele aqui do lado do endereço. Vou diminuir só um cadinho a mais, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, acho que tá ok assim. E só dar uma mudada na cor dele aqui. Então, vou clicar no ícone, aqui do lado direito, ó, vamos vir aqui na cor, e deixa eu colocar uma cor aqui, por exemplo, ó, uma cor, sei lá, um verdinho aqui da vida, só para dar um efeitozinho bacana. Show, beleza, show de bola. E agora falta o quê? Falta a gente colocar o preço, falta a gente colocar o valor, que é a última coisa que ficou nas opções aqui. E aí eu vou copiar e colar justamente um dos campos para conseguir copiar e colar e só trocar de endereço para preço, ou de tipo do pedido para preço, coisa do tipo. Mas eu não vou copiar esse do endereço, porque esse do endereço ficou, né, com uma fórmula gigante. Vou copiar, por exemplo, esse da descrição do pedido. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos colocar aqui do lado direito, e aqui eu vou colocar, ó, this item ponto preço. Então, vou deletar aqui, ponto preço. Ó, só clicar aqui na opção de preço, show de bola, ficou ali bonitinho pra gente. Só que eu quero colocar com a formatação de real, de R cifrão. Então, antes do item, ó, vou chegar aqui no início, vou escrever, entre aspas, R cifrão, e vou colocar aqui no final o e-comercial para juntar as informações. E-comercial, vou até colocar depois do R cifrão um espacinho só para separar direitinho ali. Show? Então, uma forma relativamente tranquila aqui e simplificada só para a gente conseguir botar a formatação. E vou colocar algum ícone que remeta a dinheiro. Então, vou vir aqui. De novo, lembra de clicar no primeiro item. Quando clicar no primeiro item, tem que ser algum lugar que selecione o item inteiro. Ó. Agora, estou selecionando o item inteiro. Aqui não. Aqui, sim. Beleza, então, ó, aqui inserir, ícones. Deixa eu procurar aqui algum símbolozinho de grana, de din-din, bufunfa. Ó, cadê? Deve ter mais lá para cima. Cara, tanto ícone aqui, tinha que ter algum botãozinho de pesquisar, não tinha não? Ó, vamos lá. Deixa eu procurar aqui, papapá. Ó, vamos lá. Ó, achei. Ícone aqui de dinheiro. Tinha que estar pelo menos em ordem alfabética, alguma coisa assim, mas tá lá. Ícone de dinheiro. Vou segurar o Shift, diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Vou colocar do lado aqui do valor. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais o tamanho, só para ser um tamanho que faça sentido. Beleza. Ficou pequeno demais agora, peraí. Ó, Shift, aumentei um tiquinho, coloquei aqui do lado e vamos só colocar aqui, ó, deixa eu jogar o valor do dinheiro aqui um pouquinho mais para a direita, só para ter um espaço. Vou clicar aqui no ícone, vir aqui na parte de formatação, cor, e vou colocar uma cor, sei lá, vermelha aqui, ou laranja, coisa do tipo. Mais vermelhinha aqui, só para mostrar bonitinho. Beleza, então colocamos aqui as informações. Agora, o que falta? Falta a gente conseguir, por exemplo, mostrar o títulozinho aqui pra gente ver exatamente o que é, e falta a gente colocar um botãozinho pra gente poder voltar lá para a aba original. Show, como é que vai ficar aqui então? Lá na aba de cadastro de pedidos, a gente já tinha colocado um títulozinho. Então vamos ver se a gente consegue copiar e colar. Ó, Ctrl+C, nesse títulozinho de cadastrar pedido, volta lá para a terceira página de resumo de pedidos e dá um Ctrl+V aqui. Show! Aí só vou mudar de cadastrar pedido, ó, vou dar 2 cliques para resumo pedidos. Vou mudar aqui em cima. Ó. Resumo pedidos. Agora foi. Beleza. Então, já copiei e colei porque ele já está na formatação que eu quero, na fonte que eu quero, na cor que eu quero, no tamanho que eu quero, tudo bonitinho. Agora, vamos colocar justamente o nosso botãozinho para a gente conseguir voltar. Então, o botão de voltar, vou colocar aqui ó, na guia inserir, ícones, e vamos procurar um botão
que deu a opção para a gente voltar. Tem aqui, ó, seta voltar. Então, eu vou clicar aqui nessa opção seta voltar. E aí aqui é aquele cuidado que eu falei, para não colocar, para não mexer manualmente no tamanho. Olha como é que ele distorce. Então, eu vou dar um Ctrl Z, seguro o Shift, diminuir aqui um pouquinho o tamanho para o tamanho que você quer, e vou colocar aqui no canto superior direito. E aí só vamos ter que colocar a cor dele branca só para fazer sentido. Ó. Então, vamos lá. Vou voltar aqui na opção de cores. Cadê? Ó, cor. Vou colocar aqui cor branca. Beleza, foi ele bonitinho. O que eu quero fazer com esse cara? Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho, só para o tamanho ficar melhor. Show. O que eu quero fazer com esse botão aqui? Eu quero que ele volte para minha capa. Então, lembra, minha capa é essa página e o nome dela é capa. E como é que a gente faz para navegar entre as opções aqui? A gente viu na aula passada que tem uma funçãozinha chamada de Navigate. Então, eu quero que quando eu selecionar esse botão, ele vá navegar lá para a nossa capa. Então, aqui quando eu clico no botão, do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, ele fala qual que é a ação que eu quero editar ele. Eu quero editar a ação de selecionar, ou seja, on select, ou seja, quando eu selecionar esse botão, quero fazer alguma ação. Então, já estava aqui justamente nessa opção aqui, on select. E aqui na barra de fórmulas, eu vou botar aqui navigate, entre parênteses, só preciso colocar qual que é a página para qual eu quero navegar, que é a capa. Já apareceu até aqui nas opções, ó, capa. Fecha parênteses e tá lá bonitinho. Então, ó, se eu clicar aqui agora para visualizar e clicar aqui nele, ele já volta lá para a capa. Só que agora tem que fazer o resto da navegação. Tem que fazer a navegação da capa para as outras páginas. Então, vamos fazer, ó, justamente isso. Vou clicar aqui, então, na nossa capa. Vou vir aqui nesse nosso botão de cadastrar novo pedido e tá aqui, ó, on select, mesma coisa. Eu quero navegar, então, navigate. Vou clicar aqui em cima, navigate. Esse vai para a aba de cadastro de pedidos. E fecha parênteses. Esse outro aqui de visualizar pedidos, ó, on select, eu quero navigate lá para o resumo de pedidos. Ó. É resumo de pedidos que a gente chama? É, resumo de pedidos, fecha parênteses. Vamos agora testar para valer? Vou clicar aqui para selecionar. Tá lá, cadastrar novo pedido. Beleza, vamos lá. Novo pedido, vou colocar aqui delivery. Descrição do pedido. Deixa eu pensar aqui. Ragu cogumelos. Beleza. Número da mesa não tem, porque é delivery. Endereço, rua, ou então avenida, Rio Branco, 100. Sei lá que endereço é esse. Eu sei que é Rio Branco aqui no Rio, mas não sei como é que... Não sei o que é esse número 100 aí, deve ter algum. Vamos lá. Preço, ragu de cogumelos, sei lá, R$40. Vou clicar aqui em enviar. E aí foi enviado bonitinho. E lembra que a gente configurou para quando enviar, ele volta lá para a capa bonitinho. Agora eu posso vir aqui em visualizar pedidos e tá lá, automaticamente já aparece ali, ó, delivery, ragu de cogumelos, Avenida Rio Branco 100 e o valor aqui bonitinho pra gente. Perfeito, então nosso aplicativo, de forma geral, ele tá pronto. E agora a única coisa que falta é a gente conseguir publicar ele pra gente conseguir usar pelo celular. Então, todo o layout dele, todo o funcionamento dele tá pronto. E aí agora na próxima aula aqui da nossa série de Power Apps, a gente justamente vai fazer isso, de conseguir publicar ele dentro do nosso celular pra gente conseguir visualizar. A gente vai definir quais são as pessoas que vão ter acesso a isso pra gente conseguir botar esse aplicativo na prática. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você está gostando aqui dessa série, não esquece de deixar o seu feedback aqui pra gente, muito importante. Eu quero muito saber quem está aqui acompanhando. Se está acompanhando, deixa aqui nossa famosa hashtag nos comentários, até o fim Alon, para saber a galera que está acompanhando em todas as aulas. E se você quiser mais conteúdos aí de Excel, VBA, Power BI, que a gente também publica aqui no canal, não esquece de se inscrever para continuar acompanhando nossos próximos conteúdos. Não esquece de deixar o like. Espero que tenha gostado. A gente se vê agora na próxima aula da série.